Olá, meus queridos. Hoje é terça-feira e dia de terça-feira é dia de live no canal principal. É dia de aula ao vivo, aulas mais longas. Então, hoje às 8h30 da noite no canal principal estaremos ensinando, dando aula sobre Deus na nossa vida. Mas não acha que vai ser uma coisinha bobinha, falando, ai, Deus na nossa vida, é só fazer oração, mas rapaz, se você acha isso, você não conhece as minhas aulas. Porque a minha aula lá é para arrancar mesmo o tabu, é para abrir a tampa do esgoto e nós ver as baratas voando. É assim que funciona o trem. É assustador, bota assustador nisso, mas é a realidade. Ok? Então hoje, 8h30 da noite, aula ao vivo, horário de Brasília, sobre Deus na nossa vida. E assim vamos caminhando. E como toda terça-feira, não podia ser diferente, né? Sempre nas terças-feiras dá uma mudadinha no tempo. Aqui, para variar, a mesma coisa. Deu uma esfriadinha, apareceu algumas nuvens, mas ainda vai sair o solão. O que me assusta um pouquinho é a velocidade com que o sol está se escondendo. Ou seja, a velocidade do sol para amanhecer, em vez de bem de pouquinho em pouquinho, não, tá assim rápido. Coisa de 2-3 semanas, que o sol aparecia antes das 6, agora tá aparecendo depois. Agora tô gravando 7 e poucos, cadê o sol? O sol ainda não apareceu 7h20, tô começando a gravação, cadê? Mas rapaz do céu, não tem ainda o sol, tá começando a querer apontar. Tá meio maluco esse tempo, mas vamos lá, né? Outra coisa maluca é essa barba doida que eu tô aqui. Rapaz, pensa num gajo que tá ficando com uma cara gorda. Pois é, eu já sou gordinho. Eu sou gordinho assim, mas você olha assim, você fala assim, não tem gordura. Tem gordura na barriga, né? Barriga tem gordura. Gordura. Mas é porque osso grosso, aquela coisa de, né? E rapaz do céu, aí fica com essa barba aqui, eu tô parecendo uma bola. Mas vamos que vamos, fazer o quê? Se é assim que funciona, então vamos deixar o trem andar, né? Cabeludo, careca cabeludo, barbudo, e nós vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Meus queridos, deixa eu comentar uma fofoquinha, coisa de bastidores. Ontem apareceu uma pessoa me procurando e me escrevendo, falando, olha professor, faz uns 2 anos também, teve um caso de um rapazinho, de um rapaz, que pegou e me escreveu também, falou assim, professor, eu tenho um cajado, e mandou até fotografia, ele fez alguns desenhos, tal, eu falei assim, poxa, interessante, você descobriu como? Foi assim, faz um tempo, tal, beleza. Também de Santa Catarina, presta atenção, ontem apareceu uma outra pessoa de Santa Catarina, também que há 2 anos atrás teve uma coisa assim na cabeça que era para cortar um pedaço de um galho lá, tipo de um cipó, que era para guardar esse cipó, que parece um cipó, tipo tem um cipó comprido reto e um outro girando nele, parecendo uma cobra girando nele. E aí as pessoas tudo falando, professor, eu não sei porquê, mas eu tive um negócio para segurar isso aqui, guardar isso aqui, tô segurando e guardando até hoje, já faz 2 anos. Olha, é assustador a quantidade de pessoas que está sentindo no coração de arrumar um cajadinho e assim por diante. É impressionante. Impressionante? Ou será que a era dos antigos que usavam cajados à mão está retornando? Pois é. Quem avisa, amigo é. Então, meus queridos, não se assustem não, porque a coisa tá andando mesmo para esse lado aí, para essa banda aí. Agora vamos tentar descobrir qual que é o motivo disso tudo. Até porque, tipo, um exemplo, o cajadinho que vão me dar é de uma arvrinha bem sem vergonhinha, mas estava dentro do ritual que tinha, do bicho, da águia, piano e tudo lá. Que o índio que pegou, que teve uma tratativa, mas é de uma madeirinha bem sem vergonha. Onde até a pontinha dela, uma das partes dela já tá meio... Sabe quando vai começar a querer apodrecer, que muda até de cor? Mas tá... É assim que preciso fazer o tratamento nela, porque senão a madeira não aguenta, moço. Ainda mais essas madeiras vagabundas. E aí eu já fui conversei com um ou outro para saber sobre desenho em madeiras, e o pessoal fala, olha,
para fazer desenhos bem feitos, lisinhos, você precisa daquela madeira que é rígida. Aquela madeira que não tem as veinhas, que ela já é por inteiro, ela parece uma massa. Dura, mas parece uma massa. Porque se ela for de casca fina, de coisa fina, você não consegue bater. Quando você vai fazer, vai sair as lascas. Então você não consegue fazer desenhos. E eu só vou ver até onde vai chegar essa coisa de negócio de desenho. Porque tem alguma coisa que não tá batendo. Porque como é que eu vou arrumar um cajado que não vai durar muito tempo? Mas foi preparado pelo índio, aconteceu tudo como que eu falei, etc, etc. Bom, eu não sei qual é que é. Eu ainda não sei. Mas o pouco que eu sei, eu posso afirmar e dizer para vocês que é tudo muito maluco. Muito maluco. Muito, 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 muito. Mas em todo caso, né? Vamos caminhando e cantando. Bom, eu continuo lendo o livro Os Mensageiros. Parei na página 201. E eu acho que eu tenho um negócio aqui que eu grifei, rapaz, que eu gostei disso aqui. Deixa eu ver se eu acho essa grifa aqui. Achei, ó. Capítulo 18. Capítulo 18, vamos lá. Olha só, vamos ler 2 pedaços para vocês. Tá? Vamos aqui, ó. Informações e conhecimento, esclarecimento. Presta atenção isso aqui, ó. Seria conveniente pernoitarem aqui. Isso porque o pessoalzinho estava fazendo uma missão num lugar um pouquinho mais denso. E aí eles pegaram e falaram assim, não, é melhor vocês pernoitarem aqui. Os nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética. Pera lá. Aí eu peguei e falei assim, nossa, tempestade magnética afeta os espíritos? Afeta. As tempestades magnéticas afetam os espíritos? Afeta. Os de luz? Pois é, os do nosso lar. Olha como é que afeta. E olha mais. Ainda para hoje, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. As guerras que a gente fica fazendo aqui no planeta, né? Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Ou seja, o ódio nos pensamentos das pessoas. Esses coisas lá do partido tal, esses outros do partido não sei o que lá, fascista, o outro, lulista, não sei o que, essas coisas bestas aí, né? Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Então, nós sabemos que as guerras não precisam ser para o espiritual, não precisam ser de bélicas. Só os pensamentos e os desejos já bastam para afetar o plano espiritual, ok? Que fique muito claro. E tem a questão do campo magnético. Dando sequência um pouquinho mais para frente. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas, ou seja, destrói as construções com guerra, depois constrói de novo, destrói, depois constrói de novo. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olhar humano, presta atenção, hein? Não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então quer dizer que as questões magnéticas, das tormentas magnéticas, elas podem alterar e mexer e tudo mais, e pode potencializar. O que deu para entender é assim. Tudo que a gente pega e deseja, de ódio, essas coisas, ele gera uma energia, e essa energia ela fica no campo magnético do planeta, por exemplo, ok? Muito bem. Aí quando vem uma tempestade solar, ela joga muita carga, muita energia
no nosso campo magnético. O nosso campo magnético fica muito forte, tanto é que dá as auroras boreais de cores diferentes e começa a soltar a aurora boreal, beleza? Muito bem. O que dá para entender e perceber mais ou menos é que, aumentando a potência do campo magnético com essas chuvas solares, aumenta também toda aquela energia das trevas que estavam lá, dos ódios, das coisas, aumenta. E aí o povo fica mais revoltoso, mais em ódio, mais em coisa. É o que dá para entender lendo o livro. Se é isso, eu não sei, mas se não é, também não sei. Mas que é o que a minha interpretação é. Então, sigamos acompanhando e vendo as cenas do próximo capítulo. Tem coisas muito malucas por aí. Mas vamos lá. Que mais? Eu falei sobre o livro, falei sobre essas coisitas, então vamos entrar nas notícias do jornal, porque aqui tem umas coisas que eu quero comentar com vocês. O dólar 5,15 manteve, graças a Deus, menos mal, né? Muito bem, rezando para baixar para baixo de 5 de novo. O DAX, que é a bolsa da Alemanha, caindo um pouquinho de novo, mas bem pouquinho, mas de novo, já é o segundo dia com queda bem leve, mas de novo. 18.699, então está dentro de um valor maravilhoso. A bolsa de valores subiu 0,44, fechou em 128.154, só que não se enganem, o que fez a bolsa subir e ficar linda, maravilhosa, está sendo, até então, a questão da Petrobras, que ela já está valendo R$ 44 a ação dela. Desculpa, mas isso aqui é uma coisa de louco mental, nosso. A Bolsa de Valores tem essas coisas. Então todo mundo entra ali, porque ali é lindo, porque é Petrobras, porque é Petrobras. E parece que não é bem assim que a coisa funciona. Não. Vamos lá, presta atenção. Jornal da Infomoney. Petrobras tem lucro líquido de 23 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Você pode pegar e falar assim, nossa, que lucro monstruoso. Realmente é um belo de um lucro. Só que tem um detalhe. O resultado ficou, arredondando, tá? 38% abaixo do registrado em um ano antes. E veio abaixo do consenso que previa um lucro de 30 bilhões de reais. Ou seja, a margem de lucro da Petrobras está caindo. Se o lucro da Petrobras está caindo, os impostos que ela tem que pagar também começam a cair. Porque é assim que funciona. Exemplo, tem uma outra empresa, um exemplo, que saiu ontem, então vou falar para vocês. A Raizen, que é uma empresa que fabrica açúcar, mas também fabrica o álcool, que é da linha de energia, tá certo? Que é do grupo da Shell. Muito bem. Raizen, que está dentro da Cosan, entendeu? Tá, então vamos lá. Eles anunciaram, a Raizen, por exemplo, anunciou um prejuízo de 130 e poucos milhões no trimestre. Faturou, teve um lucro bruto de 1 bilhão e tralalá. E deu um prejuízo de 100. Mas como que deu um lucro de um monte e deu prejuízo no final? Como que o lucro bruto é um valor e o prejuízo depois é um prejuízo? Mas vamos lá, calma lá. Você tem que abater os investimentos. Então o que a empresa faz? Toda empresa, quando começa a ter prejuízo, igual a Raizen, por exemplo, ela não precisa pagar imposto de renda. Porque o imposto de renda é em cima do lucro, contribuição social é em cima do lucro. Se a empresa não tem lucro, eu não pago imposto. O governo federal começa a ficar sem dinheiro. E você está vendo que está tendo uma quebra de tudo quanto que é empresa. Empresas grandes, todas são do lucro real. Não existe empresa em bolsa de valores que seja outra tipo sem ser lucro real. E o lucro real, na você fazer apuração, você pega contribuição social e imposto de renda, você faz em cima do lucro. Se essas empresas começam a fazer investimentos para zerar o lucro, falar que não tem o lucro, elas estão com mais lucro do que tendo lucro? Mais ou menos isso. Porque aqui no Brasil é essa loucura.
Como assim, professor? Vamos lá, um exemplo. Eu tive um lucro de 100. Vamos falar que é 100 milhões para ficar mais bonitinho, né? Eu tive um lucro de 100 milhões. Aí eu pego e falo assim, olha, esse lucro de 100 milhões, se eu vou ter que pagar imposto de renda e contribuição social, então eu vou ter que pagar uns 15, 20, vamos arredondar para menos, 20%. Eu vou ter que pagar 20 milhões de imposto. Pô, mas 20 milhões de imposto? Sacanagem, né? Vou pagar 20%? Não dá, né? Vamos fazer, sabe o quê? Vamos comprar tudo de caminhão e zerar o lucro. Aí eu vou compro caminhão. Aqueles 100 milhões, eu compro 100 milhões de caminhão. Troco tudo a frota, deixo tudo lindo, maravilhoso. Zerou meu imposto. Não pago imposto pro governo. E tem uma frota linda, maravilhosa. Eu tive desconto para comprar um caminhão de 20% só de não precisar pagar o imposto. É assim que funciona? É assim que funciona. Essa é a jogada? Essa é a jogada. É isso que faz um CEO ou um CFO ser o inteligente, o bichão da goiaba? É. Então não se enganem. Nós estamos entrando numa fase, que já faz tempo que nós já estamos nessa fase, onde as empresas não podem ter lucro. Agora, quando é questão de Petrobras, e o maior acionista é o próprio governo, o governo vai deixar de arrecadar dinheirinho com participação dos lucros. E a Petrobras vai começar a entrar em um sistema de investimento, porque ela vai construir outras coisas. Então quer dizer que o governo vai ficar sem muito dinheiro. É a Petrobras começar a investir e faltar dinheiro no caixa do governo. Porque quando a Petrobras começar a investir, vai diminuir o imposto de renda, a contribuição social, o imposto. O povo só olha o lucro. Não, filho. 20% vem do imposto de renda e contribuição social. Então, esses impostos valem até mais do que o próprio lucro da empresa para o governo. Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo da coisa. Ok? Muito bem. Agora vamos lá, para ver como é que está a situação do planeta. Jornal da Infomoney. Expectativas de inflação nos Estados Unidos sobem no curto e no longo prazo, diz Fed, que é o Banco Central lá de Nova York. As expectativas de inflação para o prazo de um ano nos Estados Unidos subiram para 3,3% de 3%. Ou seja, bastante, hein? Nós estamos falando de 10%. De acordo com a pesquisa de expectativas de consumidores de abril, para 5 anos subiu de 2,6 para 2,8. Então eles estão falando assim, no curto prazo está subindo a inflação. No médio vai ter uma regulação dela que ela vai dar uma sentadinha. Mas lá na frente sobe de novo. Então é só um dentinho para continuar subindo. Então ela sobe, dentinho, e aí? E a inflação vai chegar como? E essa inflação desse jeito monstruosa vai fazer o quê? Sabe o que vai acabar acontecendo? Os países mais pobres vão pagar a conta. Você pode ter certeza disso. Já está acontecendo. A pressão do dólar em cima aqui do Brasil está violenta. Mesmo com a desvalorização do dólar. Olha só como é que é bizarro. Ai, professor, e o negócio da Argentina? Então, o pessoal está falando que a questão da Argentina tá porque tá com o câmbio controlado, que uma hora que soltar o câmbio vai explodir tudo. Eu tenho as minhas dúvidas. Dependendo da quantidade de fôlego que o país tiver, se o país for comprando dólares e fazendo a sua reserva, na hora que ele soltar o câmbio, ele pode injetar para segurar naquele valor e aí o povo continua na estabilidade e fala assim, nem vou trocar. O governo é seguro, dá para manter, mas já tem alguns especialistas falando que não. Detalhezinhos do planeta, vamos lá. Jornal AFP, calma que a gente já vai entrar no Rio Grande do Sul. Presidente russo visitará a China na quinta e sexta-feira. Professor, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver o seguinte, o Putin está mantendo o seu comércio totalmente aberto e gigantesco no planeta. E eu vou falar uma coisa para você. Conforme os americanos e a União Europeia estão apertando o mercado da Rússia para ninguém comprar e vender coisas deles, eu vou falar para você a seguinte situação.
vão criar uma moeda única para que não possa a Europa ou os Estados Unidos bloquear a moeda, porque a moeda já vai ser de vários países e não de um só. E aí é onde a Rússia vai conseguir ter um fôlego gigante, pegar um respiro enorme e vai conseguir ter sobrevida. Calma que a coisa está caminhando para esse ponto aí. Agora, essa visita do Putin com a China, nada é por acaso. Seria porque, para eles pegarem as grandes maletas de dinheiro das compras e vendas de petróleo que está sendo enviada para a China, já que não podem encaminhar o seu dinheiro para a Rússia? Pois é, tem essas palhaçadas por aí. Mas vamos lá, vamos dando sequência nas coisinhas aqui. Esse negócio do dinheiro é um chute, é uma teoria bem maluca. Mas, rapaz, tudo indica para esse caminho aí, tá? Que corrobora com a questão do anticristo, que corrobora com uma moeda única, com um governo único e tudo mais. Mas vamos lá. Jornal do Estadão. Tempestade solar do final de semana colocou os satélites da Starlink de Elon Musk sob pressão. Quem usa satélite, seja para televisão ou seja para internet, como Starlink, percebeu que no final de semana parecia que estava tendo grandes temporais com nuvens bem fortes, que o canal ficava meio que chuviscando, aconteceu algumas coisinhas. Caiu algumas vezes as linhas, caiu. Mas está aqui na matéria. Os satélites Starlink estão sob muita pressão, mas resistindo até agora. Ou seja, o que poderia desandar e queimar os eletrônicos está aguentando. Por quê? Porque foi feito chips militares para os equipamentos. Ou seja, tem coisas que não são bem como se imaginava que seria. Então são teorias que estão sendo derrubadas pelos especialistas de antes, que falavam, se der uma chuva magnética vai cair todos os eletrônicos. Tem eletrônico lá que não caiu. Ele pode ter um pico de falha de comunicação, mas queimar eles não. Então está caindo por terra essa questão de queimar? Sim, porque o que queima é a bomba atômica no espaço. Isso é fato porque já foi feito o teste. Bomba atômica no espaço realmente é nocivo para tudo quanto que é coisa eletrônica. Agora a tempestade solar, mesmo com aqueles recordes dos recordes, estourou tudo quanto que era número. Moço, nós estamos nas épocas dos recordes, né? Cantei a bola quantos anos lá atrás, hein? Jornal da Infomoney. Lula envia ao Congresso projeto que suspende pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. De acordo com o texto, que terá de ser apreciado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o Rio Grande do Sul poderá ter uma folga orçamentária de 11 bilhões que deverão ser destinados à reconstrução do país por 3 anos. Para você ver quanto que o Estado só do Rio Grande do Sul fica pagando para o governo federal de dívida. Dívida. E você acha que está pagando a dívida? Não, se bobear só juros isso aí, viu? E a dívida do governo federal? O do governo federal ele tira dos impostos dos trouxa. Então, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Peguem prefeitos, nas próximas eleições, peguem prefeitos que estejam dispostos a zerar as dívidas das cidades, zerar as dívidas do seu estado. Porque essa brincadeira de ficar criando dívida, ela não dá certo. Ela não vai funcionar. Ela não presta. Isso é muito nocivo. Isso acaba com o dinheiro do povo, isso acaba com o remédio, acaba com saúde, acaba com a educação. Essa brincadeira de populismo, fazer dívida para mostrar obra. Não. É melhor ficar 5 anos cheio de buraco nas ruas e não ter mais dívida e começar do zero, sobrando dinheiro para fazer obra, do que ficar no populismo, moço. Não dá. Esse negócio de criar dívida, isso não presta. Isso é muito nocivo, o povo paga muito caro por isso. O governo vira e mexe e fala assim, mas os juros da Selic, ué,
Por que você está pegando dinheiro emprestado? É só você não pegar nenhum dinheiro emprestado. Quem mandou você fazer dívida? Tá reclamando dos juros do cartão? Tá reclamando dos juros da Selic? Não pegue dívida, não faça isso. Porque o que faz um país ser pobre é quando o governo fica pegando dinheiro que era para ser das empresas. É isso que empobrece um país. Ah, não, mas o governo que tem que investir. Que governo tem que investir? Ah, larga a mão dessa teoria besta aí, rapaz. Isso aí não presta, não é assim não que funciona. Ah, não, mas meu professor falou. Tudo bem, seu professor de marreta e foice falou, e eu com isso. O dia que esse gajo souber de fato como é que funcionam as coisas, aí beleza, porque até então é só maluquice. Eu não entro nessa onda. Claro, existem versões e versões. Da mesma forma, eles acham que eu que sou maluco. Fazer o quê? Só que a maluquice minha dá resultado. A maluquice deles só afunda os países onde eles entram. É assim. Olha lá o Milei pagando as dívidas. O que está acontecendo com o país? Subindo, crescendo de uma forma estrondosa. Ou nós pagamos as dívidas ou não vai. Então, essas eleições foquem em pagar as dívidas. A gente está tentando se enfiar dentro da política e a pegada vai ser essa. Pagar dívida. Porque se a gente não for nesse caminho, nessa pegada, esquece. Folha de São Paulo. Tebet ataca temas caros ao PT e vira alvo de insatisfação no governo. A Tebet é do Michel Temer, o MDB, o antigo PMDB. Algumas vezes criticadas por seus pares pela tepidez, a ministra Simone Tebet saiu da penumbra ao defender publicamente a desvinculação do valor das aposentadorias ao salário mínimo, mas acabou entrando na mira da esquerda ao escolher atacar um tema caríssimo ao PT. E aí? Michel Temer apareceu ontem na televisão falando. Chega hoje, a Tebet pega e fala. E aí? E aí, moço, que eu não sei como é que vai ser. Se o governo do PT perder a força e o apoio do MDB, começa a fazer assim, ó. Aí é um tiquinho pro Kassab do PSD pegar e falar assim, tchau. E aí União Brasil fala tchau. E aí faz assim. Aí acabou tudo. Aí é impeachment, não sei do que, não sei o que lá. Porque as pesquisas estão mostrando que ninguém gosta do governo. E essa pesquisa mostrando que ninguém gosta do governo vai refletir nas campanhas eleitorais. Ninguém gosta do governo e você está com o governo? Então não vou votar em você. Como é que faz um candidato a prefeito do MDB que está lá junto com o Lula? Como é que faz um candidato do Kassab do PSD que está junto com o Lula? Ele vai chegar lá, eu sou aqui o candidato a prefeito. Os caras falam, você está lá fundando o país junto com o Lula lá? Ou vocês acham que na campanha não vão falar isso? Então agora é aquele momento, olha, pela pesquisa não tá dando para ficar com você não, tá queimando o filme, você queima o filme. Eu quero ver agora como é que vai entrar, ainda mais agora que tá se afundando tudo, entrando para um precipício por causa das catástrofes e tudo mais. Rapaz... Jornal CNN. Para ministros do STF, parece que até um ministro ia fazer uma palestra em Nova York e uma deputada do Congresso americano pegou e falou que era para caçar o visto de um dos ministros do Brasil e o ministro cancelou a ida para os Estados Unidos. A coisa tá andando meio estranha, hein? Mas vamos voltar aqui para a notícia aqui. Isso aqui é uma coisa que eu li, tentei até pegar a notícia, sumiu do jornal. Mas eu vi por cima, tá? Depois tem que conferir para ver se é ou não é, tá? Jornal CNN. Para ministros do STF, fake news sobre enchentes no Rio Grande do Sul reacendem necessidade de regular plataformas. Combate às notícias falsas vem sendo pautada prioritária pelo Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral nos últimos anos. Bom, quem vai falar que é ou que não é fake news? O Supremo? Eu não quero, moço. Eu não confio. Como é que eu vou falar para alguém falar para mim o que é certo e o que é errado se eu não confio?
Como é que eu vou falar para um governo que tem uma desaprovação gigantesca, monstruosa, para falar para mim o que é certo e o que é errado? Não dá. E eles estão querendo andar e forçar isso daí. Agora, algumas coisas têm que acontecer realmente de regulação da plataforma. Exemplo, para você ter acesso à plataforma, tem que ser uma pessoa que existe. Ou seja, tem que ler a face da pessoa. Tem que ler a face, usar o polegar para fazer dupla, tripla, sei lá quantas coisas para falar que você é você. Já tem que começar por aí. Esse é o primeiro caso. Segundo, essa mania que o povo tem de ficar pegando, tipo, pega o meu vídeo, por exemplo. Eu vou cortar um pedacinho do vídeo do professor e vou ficar ganhando dinheiro e vou ficar se espalhando coisa para frente. Esse negócio de corte tem que ser a própria pessoa fazendo os cortes. Outros terceiros fazendo corte deveria ser extremamente proibido. Proibido. Com exceção de jornais que vão fazer algum comentário sobre uma coisa ou outra. Aonde o vídeo fique coisa bem pequenininha perto do que vai ser falado. É só por uma coisa muito pontual. Porque o que tem de gente que pega gravação dos outros e ganha dinheiro nas custas dos outros é sem precedente. O que tem de pessoas que pega pedacinho de vídeo e distorce tudo é sem precedente. Então, venhamos e convenhamos. Esse negócio, essa historinha de ficar pegando coisa dos outros e cortar e passar para frente, sendo que não é a própria pessoa passando, tá errado. Exemplo, vamos lá. Vamos falar de um aí que entrou numa polêmica há pouco tempo, do Marçal, por exemplo, tá? Ele foi, pegou e falou, olha, tô mandando minhas carretas, tô mandando não sei o quê, tô tendo problema assim, assim, assado. Beleza, ele fez, ele. Aquilo não pode ser considerado fake news. Aquilo lá é um testemunho. Aquilo não é notícia. O Supremo quer colocar como notícia, mas não deve entrar como notícia. Aquilo deve entrar como testemunho, porque ele está relatando o que aconteceu com ele. Como que pode ser fake news se ele está relatando o que está acontecendo com ele? É relato dele. Então quer dizer que eu não posso contar minhas histórias? Quer dizer que eu não posso relatar o que acontece com a minha vida? Vão falar que é fake news, tem que ir pra cadeia? O que é isso? Agora, fake news seria alguém pegar a fala dele, o testemunho dele, e pegar e dar interpretações que não tem nada a ver com a dele. Ele foi e fez um desabafo. Ele fez um relato. Gente, no dia tal, assim, a tal, aconteceu isso. Ele relatou. Se ele relatou, é uma verdade dele. Agora, o problema é quando as pessoas pegam e saem, passa para tudo, um monte de pedacinho e coloca lá. O governo não faz nada, o governo não sei o que, o governo não sei o que lá, e começa. Aí estraga tudo. Mas o governo não fez, não. Não fez aonde ele estava passando. Deu problema naquela estrada que ele estava passando. Deu um problema com ele que ninguém sabia direito, depois foram e corrigiram. Então a denúncia dele, o relato dele ajudou a corrigir um problema de estrutura, de normativa, que foi o caso do caminhão. Agora, o povo pega o caso de uma rodovia, de um ponto, e transforma, nossa, no país inteiro tá assim. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim que é a coisa. O problema é transformar as formigas em hipopótamo. Só que, meus queridos, venhamos e convenhamos, isso acontece tudo, até na espiritualidade. Esse é o grande problema da coisa. Que não dá. É complicada a coisa. E aí? Pois é. E aí vamos observando e vendo até as cenas do próximo capítulo. E é numa brincadeira dessa que vem o Supremo ou o Congresso e fala assim, regulação da rede de fake news, então nós vamos criar tudo umas regras, mas são gente que não trabalha com mídia digital. Como é que eles vão saber o que é, o que não é? Aí vamos colocar especialista, aí coloca aquele especialista lá que não vale, não presta parado, não tem nada a ver comigo. Eles selecionam os especialistas em cima de ideologia do que gosta e do que não gosta. Eu não quero. O buraco é mais embaixo. Então nós temos que ter o caminho do meio, o caminho do Buda. Não pode deixar do jeito que está, mas também não dá para regular com gente que a gente não confia. E aí? Vai ter que entrar alguma coisa, criar uma associação, sei lá o que vai ter que fazer, mas vai ter que fazer alguma coisa
que pegue e entra no meio comum e entenda as coisas como é que é. Tá difícil a coisa, hein? Vamos lá. Jornal Isto É. Entenda por que a Globo está sofrendo ataques na cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul. Desde o começo do mês, William Bonner está apresentando o Jornal Nacional direto de Porto Alegre, uma das cidades do Rio Grande do Sul que mais sofrem com as chuvas. O jornalista e a TV Globo estão sendo hostilizados na cobertura da catástrofe. Durante as transmissões ao vivo direto do Rio Grande do Sul, Bonner se emocionou com as situações das vítimas das enchentes. Foi atacado por alguns moradores do local que acusaram a emissora de explorar a tragédia por audiência. E é verdade, não deixa de ser. Mas também é mentira, porque ela tem que fazer isso porque é o trabalho do jornalista. Agora depende como faz. Faz sensacionalismo? Exploração. Não faz sensacionalismo? Conta as duas partes? É noticiário. Tem que contar as duas partes. Por isso que eu falei, o jornal de domingo foi algo que fazia anos que eu não via no Fantástico. Onde mostrava como que poderia fazer soluções, o que podia fazer. Cara, foi perfeito. Foi o jornalismo de anos e anos atrás que eu via. E não aquela coisa tendenciosa que só falava uma linha, só uma coisa, só um trem. A pressão parece que está surtindo efeito? Parece que sim. Bastante conservadora, boa parte da população do Rio Grande do Sul repudia posicionamentos políticos da TV Globo. Além disso, os moradores locais ficaram indignados com o fato de a emissora ter priorizado a transmissão do show da Madonna no Rio de Janeiro, para só então investir numa cobertura mais ampla da tragédia que acomete o Estado nesse momento. Pois é. Prioridades. Então a coisa tá feia. E aí força mais ainda a fazer os negócios do fake news. E olha lá pra gente ver a situação calamitosa do jeito que tá, pra você ver como é que a bruxa tá sorta lá no Rio Grande do Sul. Jornal CNN, presta atenção. E eu vou fazer um desfecho comentando com vocês algumas coisas que eu acho que vai acontecer. Acho, quem acha não sabe, hein? Jornal CNN. Médico do Espírito Santo. Ó, da onde o homem vem. Já vai juntando pecinhas do quebra-cabeça. Médico do Espírito Santo morre durante missão humanitária no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Vamos lá. O médico de 41 anos saiu de Vila Velha do Espírito Santo no último domingo, dia 12, para ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. E sofreu um mal súbito e morreu na madrugada da segunda-feira, dia 13. Ele foi dia 12, dia 13 ele teve um mal súbito e morreu. Gente, é surreal isso. Se você falar que isso é normal, desculpa, mas isso aqui é uma coincidência? É. Mas ao mesmo tempo é um sinal do apocalipse sem precedente. Um médico, 41 anos, saiu para fazer uma coisa voluntária e foi lá e morreu no dia seguinte. Cara, que é isso? Que planeta é esse? A coisa tá maluca. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora é uma teoria maluca minha, tá? Não é uma verdade, pelo amor de Deus. Presta atenção. Eu acho que até o final de tudo isso aqui, nós vamos descobrir que foi mais ou menos uns 40 mil mortos nessa brincadeira de mau gosto dos céus para com a terra. Nessa situação de apocalipse, para mim vai chegar em torno de uns 40 mil mortos. Tipo igual o que aconteceu com o terremoto lá na Turquia. Por quê? Eu vou explicar uma coisinha para vocês. Eu tô tendo muito relato de gente que tá lá no meio da coisa. Gente que mora lá, mandando coisa até assim ao vivo para mim, mostrando gente morta. Um fedor nas casas de gente morta, não é bicho não, gente. E aí conversando com os especialistas, bombeiros e tudo mais aqui, eu estava conversando com um bombeiro, especialista em socorros de águas e tudo mais, e estava me explicando o seguinte, ele falou assim, nós temos duas situações, nós temos uma situação psicológica,
que é assim, que acontece com os carros. Ele falou que acontece com as enchentes nos carros. A água começa a subir, a pessoa fica dentro do carro. Tenta imaginar isso agora dentro da casa. Então vou jogar para casa. Então a água começa a subir, eu pego um paninho, coloco embaixo da porta para segurar a porta. A água de não entrar em casa. A água vai subindo. E aí ele pega e coloca um armário para segurar a porta para não quebrar a porta. Então vou colocar um armário, vou colocar um sofá para segurar a porta. Só que a água vai subindo e chega na janela. É igual uma piscina invertida. Ela chega num ponto que a pressão é tamanha que ela pega e estoura. Quando ela estoura, não entra água igual a mangueira enchendo a coisa da casa. Quando ela estoura como se fosse uma onda do mar mais violenta, empurrando tudo. Só que a onda do mar vem, bate e depois para. Essa não, ela vai invadindo, empurrando, e vai derrubando as coisas. E aí vai fazendo redemoinho, vai fazendo não sei o quê, então cai armário na cabeça da pessoa, faz o redemoinho, joga a pessoa para baixo, faz isso aqui, nessa pessoa morre afogada. Então, a brincadeira, a calamidade das pessoas é esperar, e a hora que ela acreditou, ela tinha fé que ia cair, tinha fé. Só que a água foi subindo, estourou as janelas e entrou tudo de uma vez. No que entrou tudo de uma vez, a pessoa fica em desespero, quer começar a salvar alguma que não caiu, bater na cabeça, ela quer salvar alguma coisinha para poder sair. Antes de sair, ela tem que pegar o cachorrinho, pegar não sei o que, a carteira, a bolsa, sei lá o que. E aí ela pega até a bolsa e fala assim, agora preciso sair. Não consigo sair, porque a porta tá fechada, tá com coisa. Aí eu vou sair pela janela, tem vidro, pode me cortar. Vou arrancar a porta, tiro o sofá, a pressão da água faz assim. O que vai ter de gente que morreu afogado dentro da própria casa vai ser algo fora do script. Porque as pessoas vão ficar, igual aquele negócio do filme, ficar respirando lá no negocinho, ai, alguém vai vir me salvar, e fica, o ar acabou tudo, a água vai chegando e lascou tudo. Porque as pessoas não acreditam que vai chegar naquela altura, porque nunca aconteceu. Então o ser humano, ele consegue ter precaução e coisa quando ele já viu uma coisa acontecer. Como a situação lá do sul é inédito, nunca aconteceu, não se tem noção. Não é igual o americano que tem furacão todo ano, que ele sabe como é que é. Até quem tem, do Katrina, teve gente que não acreditou. Imagina essa situação. E a água, ela não sobe devagarinho igual uma mangueira enchendo uma piscina. Ela sobe de uma vez, é questão de uma hora, faz... E você não consegue sair, porque a pressão, não sei o quê. Cara, é filme de terror. Então, olha, sem brincadeira, pelas minhas contas malucas de um louco que não sabe fazer conta nenhuma, né? Porque tem que ser a ciência. Só o cientista sabe fazer conta. Eu, Zezinho da esquina, não sei fazer conta. Mas pelo meu chutômetro, 40 mil mortes vai chegar no final dessa brincadeira. Será, professor? Porque não tem como contabilizar enquanto a água não baixar, moço. E a água não baixa. Vai ter gente que morreu na cabeceira de uma cidade e foi parar lá para outra cidade, lá para frente. Vai ter gente que vai ser encontrada quilômetros para frente. E quem que vai fazer a identificação disso? Como é que vai ser? Porque o corpo vai inchar, já passou 3 dias, começa a inchar, incha, explode, faz isso aqui, fica aquele fedor, fica aquela coisa. Como é que faz? Aí começa a vazar tudo aquilo na água, começa a gerar doenças loucas, malucas na água. Rapaz, o filme do Apocalipse, ele tá no meio. Não falo que tá no início, não. Ele tá no meio. E do meio até o fim ainda tem cenas de terror que a gente vai se assustar. Então que Deus abençoe muito aquele povo. Que Deus abençoe demais. Aí as pessoas vão falar assim, gente, mas por que não saíram? Medo de perder as coisas. Porque nós estamos numa sociedade violenta.
A sociedade desgranhenta, fica roubando as coisas dos outros. O povo é muito sem vergonha, o povo é do mal, o povo não é bom. Mas o povo é bom não. Mas essa meia dúzia ruim de demônio estraga o céu inteiro. Você pode ter 50 pessoas do céu, mas se tiver 5 demônios, ele consegue transformar os 50 do céu num verdadeiro inferno. Como a sociedade ainda ama e gosta dos demônios, então que fique com os demônios. Uma hora vão aprender que no céu não pode ter demônio. Desculpa, mas aqui não. Aqui nós estamos transformando no céu. Então se é um demônio, você vai ser despachado pro inferno mesmo. Vai pro inferno. Seja o que Deus seja. Se Deus não leva, que o diabo carrega. Que é o dito que eu escutava quando criança. A coisa não é brincadeira. Que Deus abençoe muito esse povo, porque eles vão precisar. Os momentos de grandes dores estão no meio. Não é no início, mas também não é no fim. Está no meio. Com frio ainda, cara. É muita coisa em cima daquele povo, gente. Nossa, que judiação. É muita coisa. Mas não se enganem. O terremoto tá para chegar. E eu cantei a bola que podia ter ainda terremoto. Deu um lá no sul ainda, né? Em 4 pontos. Ainda deu terremoto no sul. No Rio Grande do Sul. Ainda deu tremor. Os sinais estão para todos os lados. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Somente um prisma. Namastê.